Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Josué, no capítulo de número 3, versículo de número 5. Com certeza você já leu muitas vezes esse texto da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes acerca desse texto da palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 3, apenas o verso 5. Nessa noite, o tema da minha palavra e da minha meditação é sobre esse assunto que Deus levanta com o seu servo Josué. Eu quero falar hoje sobre santificação, uma exigência divina. Preste atenção no que diz esse texto. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Novamente, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar, queridos, mesmo assentados. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós sabemos que ela é a verdade. Sabemos que a tua palavra expressa a tua vontade para a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor mais uma vez possa usar desses momentos para, ó Deus, quebrantar os nossos corações, para que o Senhor possa trazer contrição para nós. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é o único que é capaz de nos convencer do nosso pecado, de nos convencer acerca do juízo que um dia haveremos de enfrentar, que o Senhor é o único que convence do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor é aquele que realmente, ó Deus, opera em nós as transformações. E eu te peço que nessa noite, o Senhor, meu Pai, possa em nome de Jesus, transformar o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida plena e diferente, na Tua presença e na presença dos homens. Em nome de Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o que é a salvação? O que é a salvação? Às vezes as pessoas entram na igreja e nós falamos da salvação e pregamos a palavra de Deus, e no final de nossos cultos, muitas vezes, em muitos deles, nós fazemos aquele apelo para que as pessoas tomem uma decisão, a fim de que elas possam romper a sua vida de pecado e de aliança com aquilo que aborrece a Deus. E muitas pessoas, quando ouvem esse apelo ao final de alguns cultos, elas vêm à frente, aceitando a Jesus. Mas a minha pergunta é: o que é a salvação quando a pessoa vem à frente aceitando a Jesus? Preste bem atenção, meus amados. A santidade, ela é o lado visível da salvação. Então você precisa entender, e todos nós que estamos aqui precisamos compreender, que não existe salvação sem santificação. Não há como alguém entrar pelas portas da vida eterna sem que antes essa pessoa experimente a santificação na sua vida, porque hoje nós estamos vivendo um processo muito perigoso. Nós temos muitas pessoas vindo à igreja, nós temos muitas pessoas frequentando as igrejas brasileiras, nós temos muitas pessoas inclusive se emocionando durante os nossos cultos, na adoração ou até com a pregação, e até mesmo muitas delas levantam as suas mãos dizendo que querem sim aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas quando passa esse momento da celebração e começa então a sua vida novamente lá fora, no seu dia a dia, de segunda a sábado, na sua vida secular, o que nós presenciamos? O que nós presenciamos
é que falta à vida dessas pessoas santidade, retidão, pureza, integridade. E então nós hoje temos um grande problema. Nós temos uma multidão que vem à igreja, mas com a vida emporcalhada. Nós temos um grupo de pessoas que são religiosas, mas que nunca se deixaram transformar pelo Espírito Santo de verdade, porque a parte visível da salvação é a santidade. Então a pessoa, para mim que sou pastor, eu faço de bobo com vocês. Eu faço de bobo. A pessoa assim, ela diz que é salva em Cristo. O que demonstra que ela é salva em Cristo para mim é se ela tem de fato uma vida de retidão, de integridade e de santidade diante de Deus. Não são os argumentos, porque hoje todo mundo se diz honesto. Mas quantos corruptos nós encontramos pelo caminho no nosso dia a dia? Hoje todo mundo se diz crente em Deus, mas quantos desses que se dizem crentes em Deus e em Jesus são desobedientes à palavra do Senhor, são resistentes às orientações das Sagradas Escrituras? Você e eu precisamos entender que a santidade é um lado visível da salvação, porque houve um encontro da minha vida com Deus, porque houve um quebrantamento do meu coração diante de Cristo, porque houve um convencimento do Espírito Santo com a minha vida, então eu renunciei os pecados. Por causa desse encontro, eu começo então um processo na presença de Deus de santificação. Esse processo não sou eu quem faz, quem realiza esse processo da minha vida é o Espírito Santo me dizendo assim: filho, abre mão disso, filha, abandone esse negócio, porque isso vai acabar mal na sua vida. É o Espírito que nos convence. Sem santidade, você e eu precisamos entender, não há salvação. Sem santidade, Jesus disse, ninguém verá o Senhor, porque lá no Sermão do Monte, quando Jesus pregava, ele disse assim, bem-aventurados os limpos de coração, e ele diz assim, porque verão a Deus. E quando Jesus fala dos limpos de coração, ele não está falando daquele coração que não tem maldades, ele está falando de uma relação de santidade. É alguém que procura se guardar diante de Deus, é alguém que procura cuidar do seu coração, para que ele não seja preso por nenhum tipo de laço que o maligno lança sobre a sua vida. A santificação, ela é como a seiva de uma árvore, ela deve percorrer todos os ramos e folhas do nosso caráter, santificando tudo em nós. E quando nós temos uma experiência de verdade com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus, nós começamos a passar por esse processo de santificação, que é o abandono do pecado. E eu não preciso estar presente, eu não preciso estar diante de um pastor, eu não preciso estar diante de uma ovelha, eu não preciso estar diante de um bispo, eu não preciso estar diante de um apóstolo, para que o meu comportamento seja adequado. Não, a minha vida começa a experimentar uma mudança longe dos olhos das pessoas, mas nunca distante dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e o Senhor está atento a tudo. O céu, você precisa entender, o céu precisa estar em nós, antes de nós podermos ir para a vida eterna com Cristo Jesus, antes de nos levar para a glória eterna. O Senhor Jesus quer nos transformar para que você e eu sejamos semelhantes ao Pai Celeste. A santificação, ela não é só fundamental para a minha e para a sua salvação, mas ela é também o caminho para que você e eu possamos experimentar as maravilhas que Deus tem para as nossas vidas. Deus disse a Josué nesse texto, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse texto, irmãos e irmãs, nos ensina algumas lições sobre santificação, que você e eu precisamos aplicar ao nosso coração, se nós queremos um dia, de verdade, colocar os pés na vida eterna em Cristo Jesus. Se você de fato quer colocar os pés na Nova Jerusalém, naquela cidade que Jesus disse,
vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está preparando esse local. É uma casa extraordinária, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade sem igual. O apóstolo João vivenciou essa experiência na ilha de Patmos, quando ele viu os céus abertos e Deus revelou a ele essa cidade que está sendo preparada para mim e para você. E as ruas são de ouro, as portas da cidade são de pedras preciosas. É um negócio que nós não somos capazes de sequer imaginar. Aliás, o apóstolo Paulo, ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, segundo a palavra de Deus, que lições você e eu precisamos saber sobre a santificação, para que nós possamos colocar os pés um dia na vida eterna em Cristo Jesus? Preste atenção. Em primeiro lugar, esse texto que lemos diz que a santificação é uma ordem expressa de Deus para o seu povo. Santificação é ordem de Deus para mim e para você. O verso 5 desse texto que nós lemos diz que a ordem de Deus é clara e é indiscutível. Ele chega e disse para Josué: santificai-vos. Agora preste atenção, porque você lê o texto bíblico e você vê Josué dizendo ao povo: santificai-vos, e está aí oculto a palavra santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você acha que Josué ia diante daquela congregação, daquele povo de mais de 3 milhões de pessoas, dizer que aquilo era da boca dele? Não, ele ouviu aquilo de Deus. Deus disse a ele: Josué, diga ao meu povo, santificai-vos hoje, porque amanhã eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Só tem jeito de acontecer maravilhas quando há santidade na vida do povo. A santificação, ela não é uma opção, ela é uma ordem, ela é um imperativo de Deus para a minha e para a sua vida, se você quer entrar na vida eterna. A santidade não é um acessório, a santidade, ela não é um enfeite na vida cristã das pessoas. A santidade é algo inegociável, que Deus não negocia, que Deus não abre mão dela. Ou somos santos, ou então ainda não somos crentes em Cristo Jesus. Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo, querido, é você ser separado do pecado para a glória de Deus. Ser santo é quando você entende que você foi arrancado do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz. Ser santo é quando você entende que o poder que te libertou foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi qualquer coisa que rompeu as cadeias do pecado. Nós fomos desarraigados, diz a palavra de Deus, deste mundo tenebroso, para sermos propriedade exclusiva de Jesus. Às vezes nós estamos pregando aqui e a gente fala para você, eu falo para você, da necessidade de você tomar cuidado com pornografia, da necessidade de você tomar cuidado com a internet, da necessidade de você tomar cuidado com o namoro que você tem, para que você não caia naquela liberdade sexual tão aceita e encarada como alguma coisa tão natural por esse mundo aí, para que você tome cuidado com seus pensamentos, palavras e ações, porque alguém que experimenta um encontro com o Espírito Santo, alguém que experimenta uma transformação de vida, ele começa naturalmente a romper com essas coisas horrorosas que o diabo quer trazer para a sua vida. Ele quer escravizar você, a sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos num caminho da impureza. Então nada melhor do que a internet com os seus sites pornográficos. O que o diabo quer é levar os nossos jovens solteiros para uma vida de prostituição. Então nada melhor do que o sexo livre, tão proclamado por aí. O que o diabo quer fazer com quem é casado, que ele tenha experiências e aventuras fora do casamento, e é de assustar as estatísticas. Você sabe quais são os números das estatísticas para aquelas pessoas que gostam de dar um pulo por cima da cerca no casamento? 70% dos homens entrevistados já disseram que traíram as suas mulheres.
No Brasil, 30% das mulheres já disseram que traíram seus maridos. Nos Estados Unidos, 70% dos homens já disseram que traíram as suas esposas. E 63% das esposas já disseram que pularam a cerca no casamento nos Estados Unidos. O que é isso? Isso é aquilo que o diabo procura promover na vida das pessoas. O pecado, a transgressão, para que não haja santidade. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e reações, os nossos desejos, eles precisam ser puros. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser santos. As nossas vestes, olha que eu nem disse das vestes, né? As nossas vestes precisam também de ser santas. Elas precisam glorificar a Deus. E a gente agora está se aproximando de novo desse tempo quente. E aí a gente começa a andar na rua e você vê que, especialmente, as mulheres parecem que não andam muito preocupadas com essa questão de santidade com as suas vestes. É impressionante. Eu acho que a próxima moda que vão lançar aí só pode ser essa, né? A próxima que vai vir, a próxima moda deve ser andar de calcinha na rua, porque o tal do short é tão curto que já não... Então acho que agora a próxima moda a lançar vai ser andar de calcinha. Porque o negócio encurtou tanto que já não tem mais nada para esconder. Falta a muitas moças e até rapazes das nossas igrejas entendimento de santidade. Às vezes a gente fala aqui do altar: pai, mãe, tenha atenção, as nossas crianças estão crescendo e a gente vai botando roupinha curtinha nelas desde os 5 anos de idade, aos 8, aos 9, e quando chega aos 14 anos, a menina acha natural usar uma roupinha cá no meio da coxa, e quando ela senta, ela tem que ficar puxando no banco assim para tampar as pernas. Eu digo para quem quiser ouvir: ninguém tem que prestar atenção no seu corpo, a não ser o seu esposo no dia que você casar. Essa exposição do corpo, isso é algo que o diabo quer fazer para poder trazer impureza, para que os homens cobicem as mulheres, para que as mulheres cobicem os homens, para que a sua vida perca completamente a santidade. Nossos relacionamentos, eles precisam ser santos, as nossas vestes precisam de ser santas, tudo que somos, tudo que temos, irmãos, precisa ser vazados pela santidade do Senhor. Ainda que estejamos no mundo, você e eu não somos desse mundo, pertencemos ao Senhor Jesus e devemos viver de modo digno do Senhor. É por isso que eu não me preocupo muito com a moda. Então, a moda vem e vai, e ela me pega no caminho, daqui a um tempo eu estou fora de moda. Vocês já repararam que eu só uso calça com prega? Não existe esse negócio mais. Mas eu só uso calça com prega semi-bag. Eu não tenho bumbum, então ela me dá uma qualidade mais interessante. Não importa se a moda... Irmãos, o dia que a minha sobrinha foi casar, ela me deu um terno lá em Vila Velha, e eu fui num dos caras, eu nem sabia, me mandaram lá, eu fui, e aí eu cheguei lá e descobri que aquele cara era o cara que faz terno para nata capixaba, só gente endinheirada, um terno caro. E aí eu estou conversando com ele, batendo um papo, e ele faz aquelas calcinhas justinhas. Eu falei: rapaz, não tem jeito de alargar, eu gosto de calça semi-bag. Misericórdia, pastor, calça semi-bag, esse negócio não existe. Mas é isso que eu gosto. Aí ele falou: e como é que o senhor prega na igreja? Aí eu prego lá, eu tenho umas calças de prega, isso existe ainda? Existe, eu uso. E gosto de pregar de gravata de camisa de manga curta. Falou: não é possível, eu não estou ouvindo isso, camisa de manga curta e gravata, não tem coisa mais brega do que isso. Você está falando com o próprio. Irmãos, se o mundo não gosta do meu estilo, você e eu precisamos entender que nós nunca seremos aceitos pela sociedade. Jesus disse que se o rejeitarão os seus discípulos, por causa do nosso estilo, por causa do nosso jeito de ser. Ninguém que está metido na impureza, ninguém que está metido na corrupção, gosta de andar com quem está limpo e é íntegro, porque isso aguça a consciência dele acerca do pecado. Há um texto bíblico que diz
E você precisa entender que os pecadores, escute isso, vai doer em você, mas é verdade, é a Bíblia. Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Por quê? Você sabe por que o pecador não gosta da congregação dos justos? Porque quando chega no meio da congregação dos crentes de verdade em Cristo, o pecado que ele pratica, os atos abomináveis nos quais ele está metido, ainda que as pessoas não conheçam a sua vida, a consciência que ele ainda possui, aquilo acusa o seu coração, acusa a sua mente, incomoda, e ele não quer estar aqui no nosso meio, porque aquilo é desagradável a ele, é desagradável a ela. É por isso que quando alguém começa a perder a vida de santidade, e se afasta de Cristo, e se afasta de Jesus, ele começa, se senta no primeiro banco, ele começa a sentar no meio da igreja. Aí ele continua pecando, ele vai lá para o fundo da igreja, e depois ele começa a vir a 2 cultos por mês, a 1 culto por mês, depois ele some, porque ele não consegue permanecer na congregação dos justos. É o que a palavra de Deus diz, aqui nesse texto, o Senhor diz: santificai-vos. Isso é uma ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida, e a santidade precisa tocar toda a nossa vida, como nós falamos lá dentro de casa com a mulher, como uma mulher fala conosco dentro de casa. Você não tem noção do que acontece na casa de muita gente, a linguagem que alguns maridos usam com as suas esposas, e que as esposas usam com os maridos. Eu já atendi gente que eu não posso aqui falar, eu até gostaria de falar o que um diz para o outro, para você ter noção, mas se eu falar, vocês nunca mais voltam. Fala assim: esse pastor é doido, como é que vai pregar um negócio desse no altar da igreja? Eu uma vez anotei os palavrão que um dizia para o outro para tratar do casal, era cada coisa de arrepiar John Wesley lá no túmulo, o fundador do metodismo. Cada coisa que um marido dizia para a esposa e a esposa dizia para o marido. E ainda eles costumam dizer assim: mas eu também, pastor, não tenho sangue de barata. Barata não tem sangue. Você não tem que ter sangue de barata, não. Você precisa de ter um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você precisa de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Você precisa de santidade no seu namoro. Você precisa de santidade no seu falar. Você precisa de santidade nos seus olhos. Você precisa de santidade no seu coração. A ordem de Jesus é: santificai-vos. E Jesus, quando prega o maior sermão que existe na Bíblia, que é o Sermão da Montanha, eu volto a te lembrar, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só verá o Senhor aqueles que se santificam, queridos. Santificação é ordem, é mandamento. Em segundo lugar, esse texto bíblico diz que a santificação é para ser buscada hoje e não depois. Veja o que ele diz aqui no verso 5, ele diz: santificai-vos. E aí ele diz: porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Mas é santificai-vos que dia? Santificar hoje, porque amanhã é que vai acontecer. Primeiro eu me santifico, primeiro eu acerto a minha vida com Deus, primeiro eu vou me livrando de toda porcaria, de todo hábito e vício ruim. Primeiro eu vou acertando a minha relação com Deus e com Cristo, e vou abandonando todo o peso do pecado, e vou abandonando toda a cola que o pecado quer trazer para a minha vida. Primeiro eu me santifico hoje, e amanhã eu vou presenciar milagres de Deus, maravilhas de Deus na minha vida. Deus é santo, e Ele exige de mim e de você, querido, santidade de vida, pureza, retidão. A santidade, segundo a palavra de Deus, ela vale mais do que conhecimento. A santidade vale mais do que dons e talentos. Nós precisamos de nos santificar se queremos de fato ser usados por Deus, se queremos de fato agradar ao Senhor. Nós temos que santificar a nossa vida. Nós precisamos nos santificar se nós queremos de fato experimentar uma visitação do Espírito Santo.
na nossa vida, na nossa igreja e na nossa família. Uma pessoa santa, uma pessoa que se santifica, que busca comunhão e relacionamento com Deus e que vai abandonando os erros e os pecados. Essa pessoa será aquela que vai ser usada por Jesus. Nós somos as ferramentas que Deus usa nessa sociedade. No século XVIII, o fundador do movimento metodista, um homem chamado John Wesley, ele escreveu algo que ficou muito famoso, uma expressão que ele usou e que é verdade. E ele dizia o seguinte: dá-me 100 homens que não tema nada senão o pecado e que não amem ninguém mais do que a Jesus, e com eles eu abalarei o mundo. 12 homens fizeram o que nós estamos vendo. 12 discípulos que andaram com Cristo, que viveram os princípios da palavra de Deus, sacudiu a terra. Agora você imagina se Deus ouve a oração desse homem e dá a ele 100 homens que não temam nada senão o pecado e que não amem ninguém mais do que a Cristo. Então ele disse: eu vou abalar o mundo. Se 12 fizeram o que fizeram, imagine 100. Meus amados, se nós queremos ver as maravilhas de Deus alcançando a minha casa, a sua casa, se nós queremos ver as maravilhas do Senhor alcançando a nossa igreja, nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. Nós não podemos continuar vivendo dentro da comunidade dos crentes com uma prática de pecado oculta, com uma prática de pecado escondida, achando que o pastor não sabe. Querido, eu sou a sua menor preocupação, eu sou a pessoa com quem você menos tem que se preocupar. A sua preocupação maior tem que ser com o Senhor, porque do Senhor a gente não esconde nada, de Deus a gente não tem para onde fugir. O salmista escreveu: se suba aos céus, lá estás. Se eu desço as profundezas do mar, até lá os teus olhos me enxergam. Não há onde se esconder dos olhos do Senhor. Por isso você e eu precisamos de nos santificar hoje, precisamos de consertar as coisas com Deus hoje, precisamos arrumar a casa hoje, porque quando nós fazemos isso, santificamos a nossa vida, quebramos os vínculos com o pecado, então amanhã nós vamos presenciar coisas lindas de Deus. Mas às vezes a gente quer o contrário. A gente fica pedindo a Deus tantas intervenções da parte dele, na nossa vida profissional, na nossa casa, na vida dos filhos, dos netos, mas nós não acertamos o coração com Cristo. O processo é diferente. Você se santifica hoje e amanhã Deus visitará poderosamente a sua casa e a sua família para a glória de Jesus. Em terceiro lugar, esse texto diz que a santificação é a preparação para que você e eu possamos ver as maravilhas de Deus ocorrendo no meio da igreja. Josué diz aqui o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As maravilhas divinas, segundo a palavra de Deus nesse texto, elas são resultados, consequência, fruto da santificação do povo de Deus. As maravilhas, diz aqui a palavra do Senhor, elas acontecem na nossa vida, elas vêm depois da santificação, onde o pecado é confessado, onde o pecado é abandonado. A Bíblia diz que Deus se manifesta. Onde há santidade, a Bíblia diz, haverá maravilhas dos céus sobre essa casa, sobre essa vida. As maravilhas de Deus, diz esse texto, ela vem e ela acontece na nossa história quando nós nos santificamos, quando nós rompemos com a impureza, quando nós abandonamos o pecado, quando nós abrimos mão daquilo que nós gostamos, mas que desperta a ira de Deus. A sequidão espiritual em que muitas pessoas têm vivido
nesse tempo que nós chamamos de pós-modernidade, nesses tempos onde a modernidade está em alta, a gente percebe que as pessoas estão secas espiritualmente. Você vê tanta gente hoje com curso superior, não é verdade? Mas elas estão secas, elas estão infelizes, elas estão com a alma murcha, elas estão sempre inconstantes. Apesar de terem boa escola, às vezes têm um bom trabalho, às vezes têm uma boa casa, às vezes dirigem um bom carro, mas elas continuam insatisfeitas. É uma sequidão espiritual terrível, e essa sequidão, ela tem origem, a raiz de tudo isso é falta de pureza, é falta de santidade. Não tem como alguém ser equilibrado, não tem como alguém ser feliz, não tem como alguém ser uma pessoa saudável, se ela não tem um relacionamento com Cristo, com Deus, se ela vive metida em tudo quanto é pecado e porcaria. Jesus não mudou, a palavra de Cristo não mudou. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós abandonarmos as nossas transgressões, se nos voltarmos de todo o nosso coração para a presença do Senhor Jesus, se nós vivermos de modo digno, conforme diz a palavra de Deus, da nossa vocação, santificando a nossa vida, o nosso coração, santificando a nossa língua, santificando a nossa mente, os nossos olhos, santificando o nosso coração, com certeza você e eu veremos maravilhas de Deus. Maravilhas de Deus acontecerão no nosso meio, acontecerão na nossa casa, acontecerão na nossa família. Por isso a ordem de Deus para a minha e para a sua vida hoje é: santificai-vos. Porque quando há santidade, então Deus se manifesta com poder para romper todo e qualquer grilhão e cadeia que o maligno tenha estabelecido sobre a nossa vida e a vida daqueles que amamos. Se você prestar atenção nesse texto, e eu quero terminar a minha palavra dizendo isso para você, qual é o contexto bíblico que está envolvido quando Josué dá essa palavra? Preste atenção. Josué está pronto com todo o povo de Deus a entrar na terra da promessa. Foram 40 anos marchando no deserto, lutando contra inimigos. Muitos, aliás, todos os que tinham mais de 40 anos morreram no deserto. Aqueles que saíram do Egito, que tinham mais de 40 anos, morreram todos no deserto, com exceção de Josué e Calebe. E aí eles estão para entrar na terra prometida, e Deus dá essa ordem a Josué. Sabe por quê? Porque quando eles vão entrar na terra prometida, eles veem duas coisas maravilhosas. A primeira é que Deus ordena a entrada atravessando o Jordão. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o texto na frente, que o Jordão estava transbordando as suas beiradas. Era tempo de muita chuva, de cheia, o rio estava transbordando. E Deus diz a Josué: manda o povo se santificar, porque amanhã vocês vão ver maravilhas. E o povo então foi se santificar. Depois que se santificaram, Deus disse a Josué: agora coloca os sacerdotes, os pastores, à frente do povo, carregando a arca da aliança. Não tenham medo do rio, porque quando o pé de vocês tocarem no rio dos sacerdotes, as águas do Jordão se dividirão, e vocês passarão a pé enxuto. Quando eles pisaram na água do Jordão, assim como o Mar Vermelho se dividiu ao meio, a Bíblia diz que as águas do Jordão foram represadas, e eles passaram a pé enxuto. A segunda maravilha é que quando eles acabaram de atravessar, eles estavam diante da cidade mais antiga do mundo, Jericó. 6.000 anos de história, muros enormes para aquela ocasião,
impossível conquistá-la. Eu estive em Jericó, o muro é alto, mais de 5 metros de altura, umas paredes enormes. Deus disse: vocês se santificaram, então vocês vão presenciar maravilhas. Deem voltas em torno dessa muralha, não falem nada, uma volta por dia. No 7º dia, vocês darão 7 voltas, gritarão, tocarão o chofar, as trombetas, e vocês verão maravilhas. E eles fizeram o que Deus mandou. As muralhas de Jericó ruíram, caíram, e eles viram maravilhas da parte de Deus. Sabe por quê? Porque se santificaram. Se você quer presenciar na sua vida maravilhas, santifique, cuide do seu coração, santifique os seus olhos, santifique a sua mente, largue esse pecado, abandone essa transgressão, que você sabe qual é e Deus tem te dito agora, e você vai presenciar transformações tremendas para a glória de Deus e para a sua alegria. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nós vamos fechar os nossos olhos. Hoje é o 1º domingo do mês, onde nós vamos participar agora da Santa Ceia. E eu quero então convidar você a fechar os seus olhos e a confessar a Deus os seus pecados. Renuncie tudo aquilo que você sabe não tem sido bom para a sua alma. Renuncie tudo isso. E nós vamos participar da mesa do Senhor com todo discernimento e alegria. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento, ó Deus, apresentar ao Senhor os nossos corações. Pai, nós viemos confessar o nosso pecado. Perdoa, Senhor, a falta de santidade. Perdoa, Senhor, a falta de pureza na mente, nos olhos, no coração. Perdoa as atitudes que muitas vezes nós assumimos e que entristecem ao Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor nessa noite possa nos dar um coração quebrantado, contrito, que o Senhor possa nos lavar com o Teu sangue e nos ajudar a tomar uma atitude de romper com tudo aquilo que tem sido um grande problema para a nossa caminhada cristã. Lava-nos, purifica-nos, ó Deus, de maneira que possamos ter uma vida de santidade, integridade e retidão aos Teus olhos e também diante das pessoas que convivem conosco. Nós oramos confessando ao Senhor os nossos pecados e pedindo a Tua ajuda para uma vida de integridade e retidão, de santidade e pureza, em nome de Jesus. Amém.